O quanto tu já abriu mão de quem tu verdadeiramente é, né? De quem tu verdadeiramente te expressa no mundo pra tá agradando a pessoa como aquela que tu está ou que tu esteve. Isso eu digo mais especificamente num caso de relacionamento amoroso, né? Um relacionamento íntimo, onde a gente acaba às vezes se mudando, a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente deixa de andar com determinadas pessoas, e não que isso faça, e não que isso não faça parte, né, do ciclo natural, do que é evoluir, do que é viver a vida. Mas eu trago aqui a ideia, principalmente, a gente estar se mudando para se encaixar em determinado formato, em alguma forma que vá agradar a outra pessoa. Então, a gente está se relacionando com alguém e para a gente satisfazer aquela pessoa, de alguma forma a gente acaba se moldando. Então, tu começa a prestar atenção o que aquela pessoa precisa que tu seja, o que aquela pessoa precisa que tu faça. E dessa forma, tu vai cada vez mais tu muda um pouquinho aqui, tu muda um pouquinho ali, e acontece que tu acaba se perdendo de si mesmo em última instância. Só que isso advém de uma necessidade tua de estar, de alguma forma, agradando outra pessoa, não para no fundo tu sair beneficiado de uma forma direta. Mas, por exemplo, tu estando num relacionamento com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, é muito comum tu buscar que aquela pessoa, de alguma forma, se sinta bem, se satisfaça, tu de fato veja um sorriso no outro daquela pessoa que tu ama, e dessa forma tu vai se sentir de alguma forma retribuído. Ou ainda dentro de um cenário onde alguma coisa deixa de acontecer. Um exemplo que, por exemplo, seria a pessoa deixar de brigar, a pessoa deixar de ser grossa, de ser estúpida contigo, porque tu fez determinada questão, porque tu deixou de fazer algo também. Então, por exemplo, tu tem o costume de sair com alguns amigos para determinado lugar, um dia da semana. Só que toda vez que tu sai com aquelas pessoas, essa pessoa com qual tu te relaciona, quando tu chega em casa, por exemplo, ela faz piadas de mau gosto, ela fica tirando sarro de ti, dos teus amigos, ou seja, de alguma forma ela busca diminuir a tua realidade, ou dizer que ela ficou em casa sozinha, enquanto tu estava lá te divertindo longe dela e com outras pessoas. Então, também outro cenário que pode acontecer. Enfim, são várias questões que, no fundo, elas simplesmente reforçam o padrão, né, da pessoa com um transtorno narcisista e, consequentemente, né, uma coisa que, na verdade, elas estão entrelaçadas, é a pessoa com codependência, a pessoa que tem essa empatia elevada dentro da relação e que busca, através da outra pessoa, satisfazer as suas necessidades também. Obviamente não é do mesmo formato do narcisista, mas também é uma busca por prazer, é uma busca por satisfação das suas necessidades. E cada um vai se expressando de uma forma e ambos vão dançando nessa dança que acontece com o narcisista e o codependente. Só que o narcisista, diferentemente do codependente, ele vai cada vez mais se colocar para cima de ti, ele vai cada vez mais se impor e cada vez mais tu vai se diminuindo, tu vai se retirando da tua realidade, da tua própria vida. E dessa forma, tu vai cada vez mais se distanciando das coisas que tu gosta, se distanciando das pessoas que fazem bem para ti e que elas compõem um ciclo saudável do que é a vida em si. E dessa forma o narcisista ele vai acabar te isolando, ele acaba te deixando simplesmente na mão dele. Porque tu não tem mais amigos para conversar, tu não tem mais pessoas para te relacionar, além da pessoa com que tu está naquela relação íntima. E isso favorece cada vez mais o padrão do narcisista, de estar se colocando, de estar de alguma forma negando a tua realidade, te diminuindo, porque dessa forma ele vai se sentir superior. E tu vai sempre estar girando nesse ciclo que se retroalimenta, buscando a satisfação, o bem-estar, digamos assim, né? Através de agradar o narcisista, através de fazendo as coisas que ele gosta, né? De alguma forma tá sempre agregando na relação, tu sempre vai dando, só que chega um ponto em que tu não tem mais de onde tirar, então tu começa a tirar de ti, entende? De uma forma mais profunda mesmo, então tu vai entregando a tua essência, tu vai entregando os teus valores, tu vai entregando os teus sonhos, e no fim das contas, tu acaba simplesmente vivendo a vida do narcisista, e esse é o cenário perfeito para que
esse ciclo negativo ele se perpetue, ele se concretize e ele se perpetue, ou seja, o fortalecimento, né, dessa toxicidade dentro do relacionamento de vocês, ele acaba acontecendo cada vez mais de forma respectiva, a cada vez mais precisando estreitando os laços com o narcisista e se fechando para o mundo ao teu redor. E quando a gente está num relacionamento, né, nós como codependentes estamos dentro de um relacionamento narcisista, a gente quer sim agradar o outro, a gente quer sim fazer as vontades daquela pessoa, a gente se sente bem estando somente com ela, e não é por isso, e é por isso que a gente acaba também abrindo mão de tudo que está ao nosso redor, mas principalmente porque a gente não aguenta mais ouvir aquela pessoa reclamar dos outros, aquela pessoa falar mal dos outros. Então, ou a gente vai acabar falando mal também e continuando a estar com essas pessoas, o que não faz nenhum sentido na nossa cabeça, afinal nós não somos narcisistas, ou a gente vai acabar se afastando por bem ou por mal, digamos assim, ainda que a gente não perceba. Só que, de novo, vai só fortalecer o ciclo narcisista. E quando tu te perceber em algum momento da tua jornada, da tua vida, tu vai te ver sozinho, tu vai te ver longe das pessoas. Não por uma escolha consciente, mas sim inconsciente. Porque no fundo, o que mais gritava era a necessidade de aprovação da pessoa que está contigo, era a necessidade de saber que tu era especial para aquela pessoa, era a necessidade de saber que tu estava satisfazendo alguém. Só que, adivinha, o narcisista ele nunca vai se sentir completamente satisfeito. Então, é mais um reforço que eu quero te trazer aqui, que tu pode continuar alimentando, né, esse ciclo, porque ele nunca vai ter fim, entende? Tu mesmo sabe como é que é estar com essa pessoa. Tu sabe a vida de casal, enfim, a vida íntima. Tu sabe muito bem que tu faz de tudo que tu pode e nunca tá bom. Às vezes tu faz exatamente o que ela falou, o que ele falou na última vez, em que tu deixou de fazer algo para agradar, em que tu deixou algo a desejar, e essa pessoa olha pra ti e fala: eu nunca fiz isso, eu nunca falei isso, eu nunca te pedi isso, da onde que tu tirou isso? Tu tá ficando louco? Então, obviamente, esse é um exemplo bem concreto do que as pessoas vivem dentro dos relacionamentos amorosos íntimos com o narcisista. Mas, como a gente não tem com quem conversar sobre, porque a maioria de nós não está aberto a ouvir sequer, e muito menos sabe como funciona essa dinâmica do narcisismo, a gente acaba ficando cada vez mais calado, cada vez mais quieta. E, consequentemente, a gente fica mais distante de todos, mas principalmente da pessoa mais importante da nossa realidade, que somos nós mesmos. Certo? Espero que tenha feito sentido. Até um próximo vídeo. Tchau!